Muito bem, pessoal. Agora vamos apresentar finalmente o PTV. Veja bem, o PTV ele foi primeiramente enunciado formalmente por Johann Bernoulli no século XVIII. E, de fato, eu acredito que é um dos grandes avanços da mecânica de estruturas, tá? E existe uma representação gráfica do PTV. Veja, por ser um princípio, não tem uma derivação, tem uma demonstração. E aqui eu vou mostrar fazer uma representação gráfica para que vocês entendam o PTV, mas é um princípio, ou seja, não existe nenhuma derivação para se chegar a ele. Existe essa representação gráfica que eu chamo aqui, foi apresentada um livro do Leach, Jung e do Gilbert, que chama-se Fundamentos de Análise de Estruturas. E eu acho bem interessante do ponto de vista didático, mas eu peço para que, por favor, olhem no link abaixo, no livro que vocês têm disponível para vocês. Existe também a apresentação do PTV como simplesmente uma equivalência com as relações diferenciais de equilíbrio. É bem interessante essa apresentação. Mas vamos lá para o que é mais didático neste vídeo, né? Veja bem, o que é que eu vou fazer é o seguinte. Vamos começar analisando uma estrutura que nem a gente estava olhando para a estruturas em que eu pegava e tinha uma relação ali de conservação de energia. Né? Então, ó, suponhamos que eu tenho essa minha estrutura aqui, ela está em repouso, e daí eu pego e aplico neste apoio aqui, eu vou colocar uma força horizontal, vou chamar ela aqui de F. Então, o que vai acontecer? Esse meu elemento, ele vai se deformar, e esse meu apoio, que estava aqui, ele vai pegar e se deslocar. E esse deslocamento eu vou chamar de um deslocamento dA. Muito bem. Outra coisa, eu vou chamar essa estrutura aqui de estrutura A. Então, tudo que eu falar sobre ela, eu vou colocar dA, tá bom? Então, ó, veja bem, coloquei uma força A, tive um deslocamento dA. Isso só ocorreu esse deslocamento porque essa minha estrutura, ela apresentou uma deformação, uma variação no comprimento. Isso aqui eu vou chamar a integral dos deslocamentos relativos internos em A, integral de Dzinho A. E o que é que aconteceu? Surgiram, nessa minha peça, esforços internos. Neste caso aqui, realmente eu só tive tração nessa barra. Mas veja que isso daqui representa momento, isso aqui representa também a normal, né? Torção, cortante. Tá? Esse Fzinho de A eu quero, na verdade, representar todos os esforços internos. E aqui eu quero representar não só a variação do comprimento aqui axial, mas eu quero representar todas as integrais dos deslocamentos relativos internos que eu apresentei anteriormente para você. Veja bem, hora que eu pegar e olhar aqui para o trabalho realizado pelas forças externas, e eu comparar isso daqui com energia de deformação. Eu sei que se existe conservação de energia, este é igual a este. Então vamos pegar aí, mostrar isso aqui claramente, né? Então o que acontece? Eu vou plotar aqui F e aqui eu vou plotar D. Então o que acontece? Eu pego, aumento o meu carregamento, ele chega aí até o meu FA, o meu deslocamento ele chega até dA. Quem que é essa área? Bom, essa área aqui é WA. Bom, eu também posso fazer isso aqui para U, né? Então, o que acontece? Só que em U eu coloco aqui esforço interno, seja ele momento, seja o que for, nesse caso é axial. E aqui no outro eixo eu vou colocar a integral dos meus deslocamentos relativos internos, integral de D. Veja, deixa eu ser muito claro com isso daqui, tá? Isso daqui pode representar dA, dx, dx, ou seja, isso daqui, deslocamento relativo interno axial, desculpa, dUA, dx, dx. Isso daqui pode ser a integral de dφ em A dx, dx. Isso daqui, então isso aqui é se for momento, né? Se for cortante, vamos colocar aqui em cima para não sair da nossa tela. Ó. Isso daqui, se for cortante, pode ser o φ menos dv dx
dx, que eu verifiquei lá para vocês para cortante. E também pode ser, se for torção, então isso aqui é dθ dx, dx. Olha, de fato, quando vocês estiverem trabalhando, fazendo vários dos exercícios, você não vai usar essa integral de dUA dx. Você vai substituir, em vez de dUA dx, o que é isso daqui? Adjacências materiais. Se você quer saber essa relação, é a normal dividido pela rigidez axial. Então, isso daqui é o deslocamento relativo interno. Momento, momento dividido pela rigidez, a flexão. Torção, torção dividido pelo módulo de elasticidade transversal e inércia torção. E a parcela do cortante, né? Isso aqui é o quê? É QC de T, isso aqui é o fator de forma, depende da seção que você vai estar trabalhando. O Q, que é o próprio cortante, dividido pelo módulo de elasticidade transversal, multiplicado pela área. Então, muitas vezes você vai estar utilizando isso daqui. Mas entende-se que isso daqui, este eixo, é esta integral. Muito bem, então eu venho aqui e falo, olha, tem uma relação linear, esse meu esforço interno, FA, me levou a uma integral de dA ou dUA dx ou. Muito bem, isso daqui levou a uma energia de deformação em A, Uzão A. Né? Então, essa área aqui. Muito bem. Agora, imaginem o seguinte, imaginem que eu tenho uma outra estrutura. E essa estrutura não tem relação com essa, mas vamos ver o seguinte, né? Vamos pegar e colocar em verde aqui. Ó. Então, suponhamos que nessa estrutura eu aplico aqui não uma força FA, mas eu aplico uma força FB. Então, este meu apoio, ele sai de lá, vem para cá. E isso só é possível porque essa minha barra, ela deforma, e essa variação do comprimento é uma integral dos deslocamentos relativos internos dB. E aqui eu tenho esforços internos em B. E isso daqui resultou em um deslocamento global desse apoio dB. Bom, o que aconteceu em termos de W, em termos de U? Veja, aqui eu tive um FB, me resultou em um DB. Portanto, essa área aqui é o meu WB. U, então aqui, de novo, vou colocar linear. Então, aqui um esforço interno FB me resultou em uma integral de dB. Então, esse aqui é o meu U de B. Muito bem. Então veja que simplesmente eu troquei tudo que era A, passou a ser B. E aqui que vem o interessante dessa forma que o Litt e os outros autores encontraram de representar graficamente PTV. Eles pegaram e falaram assim, olha, já que isso acontece, imagina se na verdade eu tivesse uma superposição. Então, essa superposição seria o seguinte, eu não colocaria nem FA ou FB, mas eu colocaria nesse apoio aqui, FA mais FB. Tá? Então, o que acontece? Esse meu apoio aqui, ele vai mover. Uma vez que está num regime em que eu entendo que eu posso fazer superposição, então isso aqui vai ser dA mais dB. Aliás, isso daqui é até uma crítica que eu tenho a essa representação gráfica, que parece que você só consegue trabalhar o PTV com estruturas em que superposição é válida, e não é necessário. E daí, ó, o que acontece? Aqui você tem FA mais FB, é o esforço interno. E quem que você tem aqui de deformação? Bom, aqui você vai ter a deformação, vai ser integral dA mais integral dB. Ou seja, somei tudo. Vamos ver o que acontece aqui, né? Então, ó, vamos supor que eu primeiro coloco FA e me leva a dB. Muito bem. Quem que é essa área aqui? Essa área aqui é WA. Aqui, ó, no meu gráfico de energia de deformação, o que eu coloquei? FA resultou em integral dA.
Então, esse daqui é o meu UA. Agora vamos para o próximo, né? Então, eu continuei. Eu não parei de só a hora que eu apliquei FA. Então, agora eu apliquei FB. Então, ó, FB. Então, FB, na verdade, é a diferença aqui, tá? Da mesma forma que aqui, ó, a diferença é... Opa, eu coloquei DB, não, aqui é DA. Então, isso aqui é DB. Então, isso daqui. Muito bem. E aqui, ó, essa diferença aqui é o meu Fzinho B. Suponhamos que eu vim até aqui. Então, isso aqui é integral. Aliás, a diferença aqui é integral dB. Notem que esta área é igual a esta área aqui, ó. Então, isso aqui é WB. E esse daqui é o meu UB. Então, ó, daqui de cima, eu sei que esse azul é igual a esse azul. Daqui, eu sei que este verde é igual a este verde. Agora, o que ficou, de novo, uma vez que eu coloquei essa superposição, foi isso daqui, ó, que eu estou colocando aqui em laranja. O que é isso daqui? Ó? Então, vamos colocar aqui. Ó, isso aqui é FA vezes DB. E já que esse total, esse gráfico total e esse total tem que ser iguais, então isso daqui tem que ser igual a isso daqui. Então, aqui ó, eu tenho integral de altura é FA e dB. Muito bem, veja que, na verdade, isso daqui que é o PTV, tá? Isso daqui, ó, a única necessidade que você tem aqui é que esse FA, essa força externa FA, esteja em equilíbrio com esses esforços internos F'A, ou seja, esse FA está em equilíbrio com esse. E a outra coisa é que este teu dB tem que ser compatível com a integral de dB. Isso daqui é o que é necessário para que você consiga utilizar o PTV. Na verdade, a gente não vai estar falando A e B, né? Igual aqui eu falei, isso aqui é a estrutura A, isso daqui é a estrutura B. Até esqueci de colocar aqui. Mas o que a gente vai estar falando? A gente vai falar, olha, este daqui é o sistema real. Esse daqui é um sistema virtual. Por isso chama princípio dos trabalhos virtuais, né? Em vez de colocar A e B, eu vou pegar e colocar uma barra. Então eu vou pegar e falar, olha, eu posso pegar e falar que é F barra, então em vez de CA eu vou colocar F barra e D. Então tudo que tiver na estrutura A, eu vou colocar uma barra. Então ficaria integral F, então Fzinho barra D. Ou, então isso aqui eu coloquei uma força virtual. Então o barra, ele denota o que é virtual, ok? Então, ou senão eu posso colocar um deslocamento virtual. A gente vai trabalhar bastante deslocamento virtual. Então, F D barra. Então, esse aqui é um deslocamento virtual. Tem autores que eles vão até preferir chamar isso aqui de princípio das forças virtuais, princípio dos deslocamentos virtuais. Nada mais, nada menos do que o próprio PTV. Outra coisa, né, é comum você pegar e chamar isso daqui, F barra D ou FD barra, de trabalho virtual externo. Por quê? Isso daqui se dá força externa, deslocamento externo. Isso daqui chama-se de trabalho virtual interno. Por quê? Porque ó, isso daqui é esforço interno, deslocamento relativo interno. Ok? E o que vai acontecer é que a gente sempre vai iniciar os problemas falando, olha, seja o PTV, iniciando com o PTV, ter trabalho virtual externo igual ao trabalho virtual interno,
ou já começo direto com essas equações, uma vez que eu já sei se eu vou colocar uma força virtual ou um deslocamento virtual. Mas veja que essa história de virtual nada mais é do que A ou B. Eu poderia estar chamando de, não quero chamar de princípios de trabalhos virtuais, poderia falar princípios de trabalhos de A e B. E também ia dar tudo na mesma coisa, tá? Mas é interessante como as coisas foram se desenvolvendo e a gente usa a nomenclatura de princípios de trabalhos virtuais. De novo, eu peço que vocês deem uma olhada no nosso livro, texto, que mostra também uma derivação, em que mostra que o PTV é simplesmente equivalente às relações diferenciais de equilíbrio e não tem alguns dos vícios aqui que existe na apresentação gráfica do PTV. Muito obrigado.